Você, meu irmão, minha irmã, hoje é dia 16 de junho de 2021 e está iniciando o nosso estudo bíblico das quartas-feiras. E hoje eu vou ler um texto de Josué, capítulo 3, verso 5, e vou trazer uma palavra sobre esse texto. Antes, porém, a nossa oração. Ó bondoso Deus, eterno Pai, graças te damos, ó Deus, por esse espaço que o Senhor nos concede para compartilharmos a Tua palavra, a reflexão a respeito desta palavra maravilhosa que nos ajuda a viver melhor. Ó Pai, guia o Teu servo na condução deste assunto. Em nome de Jesus Cristo. Amém. O tema de hoje é santificai-vos. Vamos ao texto bíblico. Eu leio Josué 3, verso 5, que assim diz. Disse Josué ao povo, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Meu prezado irmão e minha querida irmã, os nossos filhos, de modo geral, nós queremos que eles sejam parecidos conosco. E essa ideia de querer que os filhos sejam parecidos conosco é naquilo que nós entendemos ser o nosso melhor, porque os nossos defeitos, os nossos erros, nós não queremos que esses defeitos e erros sejam repetidos pelos nossos filhos. Mas, de modo geral, nós ficamos muito orgulhosos, felizes, quando os nossos filhos nos repetem naquilo de que nós mais gostamos. Quando nós vemos uma qualidade nossa, uma virtude nossa repetida na vida dos nossos filhos, sem dúvida que nós nos alegramos, nós festejamos. Penso que o nosso Pai Celestial, nosso Pai Eterno, quer ver aquilo que Ele é repetido em nós. É claro que nós não seremos semideuses, nós nem devemos ter essa pretensão, porque isso seria uma ofensa ao próprio Deus, nós queremos ser deuses. Mas Deus quer que nós sejamos imitadores dele, que nós nos tornemos santos como ele é santo, é claro, na medida da nossa capacidade, na medida da nossa possibilidade. E é aí que eu quero fazer o meu comentário, o terceiro comentário, nossa base é esse texto de Josué, em que Josué diz ao povo, santificai-vos, porque amanhã eu farei maravilhas no meio de vós. É Deus quem fala pela boca daquele a quem ele escolheu para conduzir o seu povo até a terra prometida. É preciso lembrar que Josué sucedeu Moisés na condução do povo para a terra prometida. Moisés, ele havia morrido e Deus selecionou, separou Josué para conduzir o seu povo até a terra da promessa. E Josué, num primeiro momento, se sentiu incapacitado, se sentiu com receio de levar a cabo essa tarefa, esse grande encargo que Deus deu para ele, e apresentou-se medroso. E Deus disse a ele, assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Eu vou estar ao teu lado, ser forte, corajoso, etc. e tal. Só que essas palavras divinas, naturalmente que Josué ficou pensando numa maneira em que Deus poderia provar para ele, Josué, que era ele mesmo o escolhido, o selecionado para conduzir o povo até a terra da promessa. E Deus resolveu provar isso para Josué e provar isso com um benefício na vida de todo o seu povo. Então, Josué ouviu de Deus a orientação para que ele, Josué, dissesse ao povo, como voz de Deus, santificai-vos, porque amanhã farei maravilhas no meio de vós. Durante muitos anos eu li, reli esse texto e preguei sobre esse texto e analisava
a palavra porque, que aqui é uma conjunção que explica, uma conjunção explicativa, eu analisava como se fosse uma preposição. Preposição, no caso para, ele dá um destino, ele dá uma finalidade. E eu lia como se fosse santificai-vos para que eu faça maravilhas no meio de vós. Não, o texto não está dizendo isso. O texto está dizendo santificai-vos porque eu farei maravilhas no meio de vós. E é como dissesse o seguinte, eu vou fazer maravilhas no meio de vós, para que vocês percebam essas maravilhas, para que vocês percebam o que eu vou fazer, vocês precisam estar na condição de pessoas santificadas, de pessoas santas. Santificai-vos, porque eu farei maravilhas no meio de vós. E agora eu vou falar sobre o que seria essa santificação e quais seriam essas maravilhas que seriam feitas. A santificação naquele contexto significava separar um tempo para Deus de modo que, se necessário fosse, e naquele momento era exigido, que as pessoas mantivessem bem limpas as suas vestes, as suas roupas, as lavassem, e que também se abstivessem das relações sexuais. Essa santificação ela se configurava nesses dois quesitos, manter as vestes bem alvas, bem limpas, bem asseadas e também se absterem das relações sexuais. Ou seja, era um tempo para Deus. Era um tempo para dedicar-se a Deus. A santificação tem esse condão, essa ideia de separar tempo para alguém. E essa santificação significava assim, separar tempo para Deus. Mas por quê? Porque eu farei maravilhas no meio de vós. E quais seriam essas maravilhas? Seria passar a pé enxuto o Rio Jordão. O Rio Jordão, modo como ele se apresentava, não dava para as pessoas passarem se não houvesse um milagre da parte de Deus. É claro que com uma embarcação se passaria, mas eles não tinham isso e era preciso atravessar o Rio Jordão. E como isso se daria? Deus faria com que, quando os pés dos sacerdotes que conduziam a Arca da Aliança simbolizava a presença de Deus, quando os pés deles tocassem as águas do Rio Jordão, elas se abririam numa estrada, dois montões, de um lado e de outro, e o povo do Senhor passaria a pé enxuto. Essa seria a maravilha. Essas seriam as maravilhas que seriam feitas perante o povo. E a ordem era, santificai-vos porque farei. Em outras palavras, Deus faria essas maravilhas. Mas se o povo não estivesse santificado, o povo não as perceberia. Muito bem. Como se dá a santificação? Vamos trazer para um outro contexto agora. A santificação você pode vê-la de modo negativo e de modo positivo. O lado negativo da santificação são aquelas ações que você deixa de fazer, que você não faz. Para você ter uma ideia, os 10 mandamentos, que é para nós uma referência de lei no Antigo Testamento, os 10 mandamentos eles têm 8 mandamentos que dão a ideia de santificação negativa. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Aí já pula para o 6º mandamento. Não matarás. Não adulterarás. Não furtarás. Não dirás falso testemunho contra o próximo. E não cobiçarás. Ou seja, é Deus dizendo, vocês não podem fazer isso. Vocês devem se abster do pecado, evitar o pecado. Isso é o que eu chamo de santificação negativa. Abster-se de fazer coisas erradas, deixar de fazer coisas erradas. Você sabe perfeitamente que a nossa criação, desde a infância, é muito firmada nisto, em nós
sermos orientados a não fazermos coisas erradas. Não ande descalço, não saia na chuva sem um agasalho, sem um guarda-chuva, sem chapéu, não pegue o frio, não se submeta a receber no corpo aquela friagem, porque você pode pegar uma pneumonia. A nossa educação ela é muito feita em cima das coisas que nós não devemos fazer, porque existe um pendor, uma tendência em nós de elaborarmos, de fazermos coisas erradas. Isso é fruto do pecado original lá do Éden. Então Deus nos disciplina lá no Decálogo, os 10 mandamentos, com 8 dentro de 10 mandamentos, dizendo não faça isso, não faça aquilo. Para você não ficar aí curioso, talvez você não esteja recordando os 10 mandamentos, há 2 com afirmações. Lembra-te do dia de sábado para o santificar, que é uma referência específica ao culto a Deus, uma dedicação a Deus, e honra o teu pai e tua mãe, para que se prolonguem na terra os dias que o Senhor teu Deus te dá. Então, a santificação negativa se refere àquelas coisas que você precisa deixar de fazer. E o que seria a santificação positiva? Santificação positiva são aquelas coisas boas que você deve fazer. São as ações nas quais você deve andar todos os dias. O mundo precisa de santificação positiva. O mundo precisa de pessoas que ajudem umas às outras. O mundo precisa de pessoas que pronunciem palavras que abençoem as outras. O mundo precisa de pessoas que apoiem umas às outras. Hoje eu estava numa viagem de trem em direção ao seminário onde leciono, e estava indo para uma reunião da nossa congregação e vi no trem um moço que ele ganha dinheiro fazendo as suas apresentações no trem, cantando, uma voz belíssima, belíssima, maravilhosa, que naquele horário ali, um horário perto das 14 horas, deveria ser uns 15 minutos para as 14 horas, aquele rapaz abençoou com a sua voz aquele vagão, aqueles vagões, porque ele ia de vagão em vagão. E pedia às pessoas que desejassem, dessem uma contribuição. E olhei para aquele rapaz e pensei em tantos jovens da idade dele, que como ele deve estar desempregado, e fazem, né, da criatividade um meio de ganhar honesta e honradamente a vida. E eu o apoiei. E outros apoiaram também. E nós nos alegramos. Quantas são as maneiras que nós temos de ajudar as pessoas, de beneficiar as pessoas, de fazer a vida ser melhor. Esses tempos de pandemia nos oferecem muitas oportunidades para nós sermos canais de bênçãos na vida das pessoas. Isto é santificação positiva e você deve praticar. Voltando ao texto para concluir. Santificai-vos, porque amanhã eu vou fazer maravilhas no meio de vós. Eu vou fazer com que as águas do Jordão se separem em 2 montões, no momento exato que a planta dos pés dos sacerdotes pisarem as águas do Jordão. E vocês passarão a pé enxuto. E vocês perceberão essa maravilha como maravilha vinda de mim. Então, preparem a vida de vocês com santidade. Quantas vezes nós deixamos de perceber as coisas que Deus tem feito no nosso meio, ao nosso redor, porque nos falta uma vida de santidade. Que Deus o abençoe, que Deus o guarde, que Deus o sustente e que você tenha uma vida de santidade para perceber o quanto Deus tem feito para você. O hino 63 do nosso Cenário Novo Cântico, ele vai dizer, eu vou abrir aqui no hino 63 e vou ler que ele diz para nós: se da vida as vagas procelosas são, se com desalento julgas tudo vão, contas muitas bênçãos, dize-as de uma vez e verás
surpreso quanto Deus já fez. Conta as bênçãos, dize quantas são recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Que Deus o abençoe e que você tenha essa percepção do que Deus tem feito e que Deus está fazendo na sua vida. Se você tiver vida de santificação, seja ela positiva ou negativa, você verá o que Deus tem feito. Deus abençoe e guarde. Amém. Deixa eu dar aqui os recadinhos. Eu vejo aqui André Alves. Ô, meu caríssimo André Alves, um dos mais recentes membros lá da igreja de Madureira. Deus o abençoe, guarde. Deus o abençoe. Deus abençoe Luiz Cláudio Peixoto, que está conosco. Ô, Luiz Cláudio, quanta saudade, meu irmão. Tudo certo? Deus o abençoe e guarde. Fiquem com Deus. Até a próxima semana a gente se vê.